Como surgem os partidos políticos? Quando surgem os partidos políticos? E melhor ainda, o que são partidos políticos? Para que servem os partidos políticos? Bom, está curioso? Então vamos nessa aí entender um pouco da história dos partidos políticos no mundo. Os partidos políticos eles surgem no finalzinho do século XVIII para o século XIX, no momento em que as monarquias absolutistas estavam caindo e surgindo as monarquias parlamentares. Então agora nós tínhamos uma Câmara parlamentar com o Senado também, atuante, de maneira que a necessidade de reunir essas pessoas passou a fazer com que surgissem esses partidos políticos. Então, o começo do partido político é justamente no final do século XVIII, com a Revolução Francesa, a Revolução Industrial que estava acontecendo na Europa, principalmente, Dali para frente é que começou-se a pensar na criação dessas primeiras facções, como eram chamadas os partidos políticos naquela ocasião. Os primeiros partidos surgiram da Câmara ou do Senado. De que maneira esses partidos surgiram? Vamos imaginar que nós tínhamos uma discussão sobre a escravidão, pensando que era final do século XVIII, a escravidão ainda era uma coisa muito latente ainda na sociedade. Então, em torno desse assunto, aquele parlamento se dividia. Nós tínhamos os que eram a favor e os que eram contra a escravidão. Dessa divisão surgiam essas facções, como eram chamadas também, facções, ou hoje a gente pode imaginar como proto-partidos, que são os primeiros partidos que surgiram. Nós tínhamos os que eram a favor e contra. Então, essa divisão de opinião entre aquelas pessoas que estavam ali dentro do parlamento fizeram com que surgissem os primeiros partidos que a gente tem conhecimento. Importante ressaltar que esses primeiros partidos não tinham uma organização unitária. O partido ele surgia por conta de um determinado assunto. Então, eles se reuniam com aquelas pessoas, aqueles parlamentares, para defender uma causa. Mas, se surgisse um novo assunto, aquelas pessoas daquele partido eles se dividiam entre outros assuntos. Então não existia um consenso, uma união, uma organização central definida. Primeiro, não tinham mesmo uma definição clara sobre o que eles defendiam. Então eles orbitavam mesmo em cima de determinados temas. De acordo com o tema, a gente vai estar na frente ou contra aquilo. Então o parlamentar que de repente ele estava com uma determinada opinião sobre um tema central daquele partido, se surgisse uma outra discussão, ele poderia automaticamente se posicionar contra ao que esse partido estava se posicionando. Mas isso não é diferente dos dias de hoje. Nós podemos ver que ainda hoje, nos partidos aqui mesmo no Brasil, a gente percebe que não existe uma unicidade tão clara assim. A gente vê, por exemplo, que o Partido Nacional pode ter um alinhamento e regionalmente esse mesmo partido se alinhar com outros partidos que são de interesses divergentes desse partido nacional, mas isso tudo em função da eleição, de como angariar voto, de como disputar melhor essa eleição. Um aspecto também bem interessante é que nesses últimos 200 anos, 2 séculos que se passaram, muita coisa aconteceu na sociedade, no mundo, Nós tivemos, vamos imaginar lá atrás, logo no início, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, ainda um pouquinho antes, depois nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda, tivemos a ampliação do sufrágio universal, onde agora mulheres poderiam votar, analfabetos, pessoas de diferentes raças. Então tudo isso fez com que os partidos se modernizassem para esse novo tempo, Que até então, se nós tínhamos um partido político que estava preso ao parlamento e aqueles notáveis, aquelas minorias ali estivessem dentro do parlamento, agora com a ampliação do sufrágio, com voto para todos, eles tiveram que sair do parlamento em busca desse voto.
Duverger, um dos grandes teóricos sobre o assunto, ele chama esses partidos primeiros, os protopartidos, de partidos de quadros, né? Onde tinham figuras ilustres daquela sociedade, muitas vezes com grande influência no meio político e também com um grande capital financeiro que financiavam aqueles políticos que iriam representar os seus interesses. Então, esses primeiros partidos políticos eram considerados partidos de quadro, né, por Duverger. Ele vem evoluir com o tempo na medida em que os partidos tinham que angariar novos votos. Porque se nesse primeiro momento ele saía do parlamento para fora, para discutir as questões em específico, num segundo momento, com a ampliação do sufrágio, acontece que surgem a partir da sociedade movimentos sociais, sindicais, de igrejas, de diversos tipos de interesse, surgem esses movimentos que começam a juntar pessoas em prol de um determinado assunto, e aí surgem os partidos que Duverger vem chamar de partidos de massa. Esse partido, que agora surgia da sociedade, entrava no parlamento a partir da sociedade, e não mais do parlamento para a sociedade, como eram os partidos de quadros. Sartori, outro grande teórico sobre esse assunto, diz que esses partidos de quadros, que naquela ocasião necessitava de pouquíssimo voto para eleger os seus candidatos, uma vez que o voto era censitário, quer dizer, tinha que ter uma renda mínima para poder votar, mulheres não votavam, analfabetos não votavam, então fez com que esses partidos se permanecessem por muito tempo sem a necessidade da população, sem o aval da população. Na medida que o sufrágio universal foi acontecendo, esses partidos tiveram que se remodelar. Só que sem perder o apoio, a mão de quem estava comandando esses partidos, né? No caso da elite. Esses partidos de quadros, então, eles se transformaram no que Sartori chama de partidos elitistas, onde aquelas pessoas que votam, né, os seus filiados, têm pouquíssima ou nenhuma opinião dentro do partido. O partido ele ainda continua sendo comandado pela elite, mas por conta do sufrágio, ele precisa se profissionalizar de tal maneira de que o marketing e pessoas notáveis ali naquela sociedade passa a ser interessante para esse partido se manter no poder e levar para dentro do parlamento, para o poder público, os interesses desses grupos da elite. Duverger, inclusive, batiza esses partidos de massa como um novo modelo de partido a se consolidar. Imagine que agora numa sociedade com clivagens sociais diversas, né, com pessoas das mais pobres às mais ricas, com pessoas de formações diferentes, de capacidades diferentes, de regiões diferentes, necessidades diferentes, todas essas pessoas agora podendo votar. Esses partidos de massa, então, representam justamente a democracia que o voto poderia agora finalmente fazer acontecer, aquela opinião daquelas pessoas, né? Então, para Duverger, esse é o melhor momento da democracia, dos partidos, porque ele surge, então, um partido que representaria a grande quantidade de pessoas daquela sociedade, diferente dos partidos de quadros que representavam aquela minoria. A população, através desse partido, passou a ter voz mais ativa no parlamento, no Congresso, podendo fazer com que aquelas necessidades suas pudessem, enfim, ser atendidas, né? Duverger, então, ele chama esses partidos de massa, né, também de partidos exógenos, ou seja, o partido que veio de fora, enquanto que os partidos de quadro ele chama de partidos endógenos, os partidos que surgiram do parlamento. É interessante também que Max Weber, ele chama os partidos de massa de filhos do sufrágio universal, uma vez que eles só surgiram por conta da ampliação do voto para aquela população. Mas a história não para, né? E com o tempo, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, essas clivagens sociais, essa quantidade enorme de pessoas querendo ser representadas de alguma maneira, fez com que alguns partidos adotassem um novo mecanismo
de captação de voto, o que nós chamamos de catch-all, quer dizer, pega tudo. Então, pela necessidade de levar o seu candidato a ganhar aquela eleição, os partidos começam a ampliar o leque de ideologias dentro do seu partido. Então, se eu tinha um partido que tinha uma tendência a ser mais esquerda e outro a ser mais direita, que captava aquele eleitorado da direita ou outro o eleitorado da esquerda, agora nós vemos o surgimento desse novo tipo de partido chamado catch-all, que ele tenta buscar tanto o pessoal da direita quanto da esquerda. Então, ele passa a não ter uma ideologia tão definida como antes, né? Principalmente por conta dessa quantidade enorme de opiniões, né, que nós temos sobre os diversos assuntos, né? Ele tenta ampliar isso para angariar mais votos e chegar ao poder. Pelo incrível que pareça, os partidos agora estão novamente se afastando da população. Se lá no primeiro momento, nos partidos cartéis, a população sequer fazia parte de qualquer movimento político, e depois com os partidos de massas. Nós temos então a população agora inserida nos movimentos políticos, como filiado, representado pelos partidos, por aqueles parlamentares eleitos. Agora nós estamos vendo o que nós chamamos de partidos cartéis. Esses partidos eles dependem muito mais do Estado do que da população. A gente vê, por exemplo, a quantidade de dinheiro público que vai para os partidos para eles concorrerem numa eleição. Isso fez com que os partidos virassem as costas para os seus eleitores e também o desinteresse dos próprios eleitores em continuar com aqueles partidos que, por vezes, o decepcionam, né? Isso fez com que surgisse esse fenômeno agora chamado partidos cartéis, onde os partidos estão cada vez mais distantes da população. Mas então, voltando ao início do vídeo, o que são então partidos políticos, né? Há uma divergência muito grande em como definir o que é um partido político, né? Dos tantos e tantos teóricos que falam sobre partido político, há uma divergência sobre o que é exatamente um partido político. Duverger e Sartori, por exemplo, argumentam que os partidos políticos consistem em um conjunto de subunidades relacionadas hierarquicamente distribuídas ao longo dos territórios nacionais. Para outros autores, como Strong e Miller, os partidos têm como objetivos centrais o controle do governo. Esse é o primeiro objetivo do partido político. A implementação de um programa partidário que está dentro do seu escopo, da sua ideologia, ou o ganho de cargos públicos. Para Rust, assim como os movimentos sociais e os grupos de pressão, os partidos são grupos intermediários, encontram-se entre a sociedade e os governos. Por conta dessa quantidade de interpretação sobre o que é um partido político, um outro autor, chamado Medina, ele classifica os partidos políticos de forma mais fácil. Ele trouxe uma nova categorização para definir, ou para pelo menos estratificar, o que é um partido político. Ele diz que existem 3 definições partidárias: a estreita, a intermediária e a ampla. Na estreita, ele diz que os partidos buscam o controle governamental através das eleições. Na intermediária, ele diz que o partido é apenas aquele que lança um candidato para disputar uma eleição. Quanto à definição ampla do que é um partido, é toda aquela organização que se diz partido, como Max Weber vem dizer. O fato é que para se constituir como partido tem que estar de acordo com a legislação vigente, né? Independente da gente ter essas definições teóricas, o partido ele tem que estar de acordo com o que as leis daquela sociedade estipulam como partido político. Bom, agora que você já sabe quando surgiu, como se desenvolveu esses partidos políticos na história, no próximo vídeo nós vamos falar sobre os partidos políticos no Brasil, como eles surgiram e como eles se desenvolveram também na história partidária do nosso país. Se você gostou do vídeo, dá um like aí, isso é muito importante para que esse vídeo vá para outras pessoas. Faça a inscrição, ative o sininho também aí para que os próximos vídeos você consiga assistir. Quanto mais conhecimento, melhor para o plebeu.